Estamos aqui hoje para fazer um diálogo sobre direito e tecnologia com as professoras Paloma Saldanha, professora Tami Kovács, e vou deixar as apresentações depois para Eduardo. E eu vou fazer uma rápida explicação de um conjunto de atividades que vamos fazer vinculadas ao nosso programa de pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, especificamente em relação ao MINTER. O MINTER é o nosso mestrado aqui na Paraíba, que é o mestrado interinstitucional, onde, em conjunto com uma instituição local, a gente consegue ofertar um mestrado. E um mestrado, ele é composto de um conjunto de atividades que são desenvolvidas pelos professores, aulas formais, pesquisas, a publicação também dos alunos é muito importante. E tem um item que é dentro do processo de avaliação da CAPES, que é o chamado impacto social, ou seja, o que é que o programa ele gera para a sociedade, para além dos muros da universidade. Nós começamos o nosso mestrado com nota 3. Quando você faz uma proposta, ela já, para ser aprovada, ela já começa com 3, que na verdade são os itens de avaliação. Depois nós subimos para 4, agora nós estamos na nota 5, são poucos programas no Brasil que têm nota 5, e estamos almejando 6. E a avaliação de um programa, faz parte porque o aluno depois, na hora que ele apresenta um diploma, ele apresenta um diploma de uma instituição que tem uma boa avaliação. E entre os critérios de avaliação se encontra exatamente as iniciativas que são desenvolvidas para além dos muros da universidade. Então, quando houve uma iniciativa dos alunos do Minter de gravar esse podcast ante o exposto, imediatamente isso contou com o apoio institucional da universidade, porque isso se reverte na prática em uma possibilidade de mostrar para o conjunto do sistema de pós-graduação que aqui se produz pesquisa, mas que aqui também se dialoga, que as pesquisas que são desenvolvidas ou os temas que são desenvolvidos que têm aderência com o nosso mestrado, eles são amplificados, eles são reverberados para além simplesmente do espaço de sala de aula de aluno e professor. Um bom programa de pós-graduação, ele não se faz apenas dentro dos muros de uma sala, mas ele tem que sair, ele tem que dialogar, tanto do ponto de vista da pesquisa, quando você faz uma pesquisa e você, com aquela sua pesquisa, consegue impactar na mudança de algum tipo de procedimento, ou seja, para além dos muros da universidade, quanto também do ponto de vista da divulgação das atividades que são feitas e das temáticas. Então, aqui estamos hoje, vejam bem, com uma atividade que é do programa e, ao mesmo tempo, uma gravação para que a gente possa fazer esse processo de divulgação e reverberar o que vem sendo feito pelo nosso programa de pós-graduação. Essa é só a primeira, viu? A primeira. Porque a gente vai fazer outras. Antes, o podcast era gravado numa sala fechada apenas com os professores convidados, né? E aí foi quando eu falei com o Eduardo, que tal se a gente fizesse essa mesma iniciativa, mas com uma plateia, né? Com o público, que pudesse, de repente, interagir, que pudesse não só escutar, mas escutar e perguntar, que pudesse estar, né, conjuntamente estar aqui. Então, nós pensamos em uma série de atividades, essa é só a primeira, com temas específicos que possam, em seu conjunto, inclusive contar como um crédito do nosso programa, né? Que é um crédito de seminários. Tem uma disciplina chamada seminário, é um crédito, que é quando, a partir de 15 horas, você consegue contabilizar para o seu currículo. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro e bem registrado para que a comunidade ela entenda assim, a importância desse apoio institucional para essa iniciativa que, mais uma vez, eu reputo ser uma iniciativa extremamente proveitosa. Proveitosa institucionalmente, né? Quando veio a notícia, eu disse, vamos em frente, porque a gente vai utilizar isso para o Coleta CAPES. Coleta CAPES é o relatório da CAPES, que a gente tem que relatar todas as iniciativas que envolvem aquele ecossistema daquele mestrado. Professora Paloma Saldanha é professora da Universidade Católica de Pernambuco. A Universidade Católica de Pernambuco ela tem 2 programas de pós-graduação em Direito, certo? Ela tem o mestrado e o doutorado, que é o PPGD, e ela tem também o PPGDI, que é um mestrado profissional recém-inaugurado, né? Paloma pode falar um pouco sobre o PPGDI quando ela for falar, mas que compõe juntos os dois
o sistema de pós-graduação em Direito, estrito sensu, da Universidade Católica de Pernambuco. E professora Tami Kovács, que ela é do Rio Grande do Sul, professora já de longas datas, muito experiente, não só na temática que ela vai abordar aqui, mas também uma profunda conhecedora do sistema de avaliação da CAPES. E, principalmente do ponto de vista da produção, do ponto de vista das revistas científicas, eu me inspirei muito nela para fazer uma revista científica. Isso é uma outra dica para vocês. Vocês podem também fazer uma revista científica, viu? Se vocês precisarem do nosso apoio, pode haver uma revista criada aqui por vocês. E a gente apoia essa produção da revista, do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista é, de circular a informação entre aquelas pessoas a, que podem fazer a submissão do trabalho, do ponto de vista das regras de submissão, quais são as regras que você tem que se utilizar para ter uma boa qualização, eu vou, entre aspas, essa expressão qualização, né? Porque, enfim. Mas é isso. Próxima semana eu estou aqui novamente, viu? Na próxima semana, porque aí sim eu vou estar lá com vocês no Minter, né? Para poder a gente voltar a dialogar e estabelecer, ouvir-os, inclusive, em relação aos próximos temas dessa série que eu estou chamando uma série de diálogos, né? Seminário Diálogos sobre temáticas específicas. Hoje, sobre direito e tecnologia. E estamos abertos para que vocês possam, inclusive, indicar temas que sejam mais alinhados com as pesquisas de vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção. Eu vou deixá-los agora, porque agora o show é com vocês. E só deixar claro também que, após esse momento aqui do bate-papo, né, sobre o tema, será aberto de perguntas para a plateia. Vocês fiquem inteiramente à vontade. Eu já, inclusive, solicitei ao pessoal da gravação que, obviamente, por LGPD, né? Que vai ser um dos temas abordados, que no processo de edição a gente corte para que não para que a intimidade e a privacidade de vocês seja completamente respeitada dentro desse processo. Muito obrigado. Valeu, Labanca, muito obrigado. Nosso coordenador é muito top, né? Essa simpatia sempre. Olha, eu queria explicar uma coisa assim, logo de cara para vocês. Nós estamos diante de duas bolsistas da CAPES, né? Uma no período de doutoramento na Universidade de Illinois, somente nos Estados Unidos, né? Foi bolsista por 11 meses, não é isso, Tami? E outra pela CAPES ProSuc, também aqui, Paloma. Tami, Illinois, e Paloma pela ProSuc. Gente, bolsista já é difícil. E pela própria CAPES aí já é outro nível mesmo, sabe? Olha só, como o Labanca explicou, é um ciclo que nós estamos inaugurando, né? A ideia foi de Labanca, porque ele é a pessoa que capitaneia todo esse projeto, né? A gente chegou para ele, só para explicar um pouco melhor, a gente chegou para ele com a ideia de fazer um podcast onde nós, alunos, entrevistaríamos nós mesmos e algum professor que fosse convidado, o professor da vez ali, daquele bloco de aulas, né? Então, era um projeto que tinha um tempo certo de vigência, né? Quando acabasse as aulas, então não ia ter mais o podcast. Mas quando a gente apresentou isso a Labanca e a Babine, Érica, eles disseram, de jeito nenhum, vocês vão continuar, porque é um projeto que revela, né, um resultado do próprio Minter com relação a, como ele disse, extrapolar os muros da academia e trazer algum impacto, não deixa de ser algum impacto social, porque a gente está trazendo, né, mesmo que virtualmente, pelo Spotify, pelo YouTube, o que a gente tem discutido, no âmbito da academia. Então, nós tivemos essa iniciativa e ela foi, a pedido da própria instituição, transmutada para uma coisa permanente, né? E a expectativa que eu tenho é que, independentemente de quem seja o host, o projeto vai continuar, né? Hoje somos 3 hosts, certo? Sou eu, Renata Câmara, que é aluna, né, colega de turma, e Ana Flávia também, né? Gente, a ideia de hoje, como eu disse, foi de Labanca. A gente está inaugurando esse ciclo de diálogos acadêmicos, né? Vai ter pontuação
né? Como se fosse uma participação de seminário. E o tema hoje, eu estou Direito e Tecnologia, e eu ainda peguei um recorte do que vocês abordaram lá no painel, no Publius. Justiça digital, colonialidade do poder e viés cognitivos, pensando a imparcialidade no meio digital. Mas vocês fiquem livres, pelo amor de Deus, não precisa estar aqui ancorada na temática do painel, né, do Publius. Vou só terminar aqui a apresentação das meninas e vou passar a palavra para elas, certo? Eu não vou. Aqui não é podcast, não vou ficar nessa de ficar perguntando nem nada. Tami Covatti. Tami Covatti Piaia, ela é do Rio Grande do Sul, ela é doutora pela Universidade do Rio Grande do Sul desde 2013. Como eu falei, ela foi contemplada por uma bolsa da CAPES, né? Um período de 11 meses na Universidade de Illinois, um doutorado sanduíche, né? Isso também. Também é mestre pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões, URI, né? Campus de Santo Ângelo. E eu acho que assim, a melhor qualificação dela é que ela é advogada. Eu acho que bastava só dizer isso, ela é advogada, não precisava dizer mais nada. Mas ela é tenista também, tá? E aí, Flavinha, você que é esportista, é nossa triatleta, tá? Acabou de receber um pódio hoje. Somente. Foi pódio hoje aí numa prova de triatletismo. E vamos para Paloma Mendes Saldanha, simpatia também, né? Eu vou dizer que ela está ministrando um curso na ESMA, né? Conquistando aí os corações dos alunos, magistrados, e um deles é Flavinha, está realmente muito impactada com o conhecimento e, ao mesmo tempo, a simpatia, né? A simplicidade. Mestre em 2016 e doutora pela Unicap em 2020, não é isso? Como eu já falei, bolsista da CAPES pelo ProSuc. Né? Aluna do... Isso. Fica mais fácil. Em 2018, especialista também em Justiça Constitucional, tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, pela Universidade de Pisa, na Itália, em 2016. Especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade Cândido Mendes, 2012, e pesquisadora do Grupo Logos, e aí a gente já começa a entrar processo, hermenêutica e cidadania, não é isso? Gente, eu vou deixar vocês com elas agora, vou passar a palavra, fiquem à vontade, por favor, e aí é com vocês, é só desenrolar. Boa tarde, gente, tudo bem? A gente podia conversar, né? A Então, gente já que a podia gente não tem uma conversar, diretriz, já que a podia gente conversar. veio conversando a viagem toda, nós vamos continuar. Não vai demorar muito para vocês perceberem que a minha voz não é uma voz nordestina, né? É uma voz gaúcha, dá para ver pelo meu sotaque. Os alunos sempre dizem que eu fico sempre falando barbaridade, tchê. Eu não consigo nunca lembrar que eu falo isso, mas eles dizem que eu falo. Então, é um prazer enorme estar aqui, minha primeira vez em João Pessoa. Estou com essa voz um pouquinho, né? Já amando. Estou com essa voz um pouquinho prejudicada aqui. Não vou dizer que é pela troca de temperatura, eu acho que porque lá no evento mesmo estava muito frio, sei lá, um choque de temperatura, alguma coisa assim, mas em nada vai prejudicar aqui. A tenista, como o professor falou, né? E as pessoas perguntam por que eu jogo tênis, é porque eu jogo muito mal. Então é como se eu insistisse em algo para tentar ser boa. E toda semana eu tô lá e eu não consigo ser boa no tênis, por mais que eu jogue muito. E acho que o grande desafio, o maior desafio que eu tenho na minha vida é jogar bem, e eu não consigo jogar bem, mas aqui academicamente vai dar tudo certo, tá? E aí, Paloma? E tá tudo bem também, né? Se não jogar bem tênis. Não, tá tudo bem. Não precisa ser bom em tudo que a gente faz ou que a gente se propõe a fazer. Eu acho que o mistério da vida é exatamente esse, assim, a gente simplesmente faz. Né? Faz e acontece. Tá tudo bem. Tá se divertindo? Muito. Então pronto, é isso que vale. Né? E eu sou nordestina, recifense, pernambucana, tenho João Pessoa assim como meu segundo lar. Confessei hoje a Flavinha que quando eu quero sumir de Recife, eu venho para cá, desligo o celular e ninguém sabe nem que eu tô aqui, inclusive, né? Fico bem escondidinha porque eu amo demais a cidade de vocês e me remete muito a como a gente consegue ser pé no chão e ao mesmo tempo tecnológico.
Como a gente estava falando aqui no começo, vocês são uma referência também para Recife, tá? Recife é muito colocado como um polo tecnológico por causa do nosso Porto Digital e nossas escolas de tecnologia, mas a gente precisa também dar essa premiação, essa referência também, ou reverência a João Pessoa, a Campina Grande, como também polos tecnológicos de grande valia, de inovação, inclusive. Então, deixo aqui os parabéns, né? E muito obrigada pela recepção de sempre, que é sempre maravilhosa. E a questão que o Labanca falou, e eu também ressalto, que é sobre as formas de comunicação que a CAPES e o Ministério da Educação acham interessantes, porque quando se publica um texto, nós sabemos que o público é restrito, mas é uma exigência que pesquisadores publiquem textos em revistas, mas o público é restrito. Agora, quando a CAPES ela passa a entender que participar de um podcast ou participar de uma entrevista na televisão ou até participar de um programa, eu lá em Manaus, eu participo de um programa como comentarista política toda quinta. Por quê? É interessante porque aquele conhecimento que é produzido na academia, que antigamente ficava apenas entre os pares, quando ele é colocado em um podcast ou em um vídeo ou em uma entrevista, acaba que ele alcança outros públicos. Então, esse impactar que o Ministério da Educação tanto nos cobra é exatamente isso. Eu vou impactar públicos diferentes porque eu estou usando mídias comunicativas diferentes. Por mais que eu publique 100 artigos por ano nas melhores revistas do mundo, ela sempre vai ficar, aquele conhecimento fica entre os pares. Agora, se de repente vocês forem falar em um jornal regional aqui no horário do almoço sobre um tema simples, como direito do consumidor, que a maioria das pessoas não sabe com exatidão quais são esses direitos, daí vocês estarão chegando em um público diferente. E é uma tendência, essa exigência de que o conhecimento saia da academia e vá para a rua, vá para a comunidade, vá para a sociedade. Então, o que vocês estão fazendo aqui é muito positivo, é muito interessante. E eu parabenizo vocês pela iniciativa. E necessário, né? Porque se a gente, Exatamente. aí eu já vou entrar, tá? E aí, se a gente pensar que a gente vive num contexto digital, que a gente tem dentro desse contexto digital uma questão que é chamada de economia da atenção, onde a gente reduz, a gente não consegue mais ler todos esses textos acadêmicos com aquelas 20, 25 páginas, e a gente tem, sim, cada vez mais as redes sociais sendo utilizadas por grande parte da população para tentar se sentir inserida dentro das novidades ou dentro dos acontecimentos globais, digamos assim. A gente passa a entender que esse é um meio muito eficaz para fazer girar essa comunicação, para fazer girar esse conhecimento, para fazer girar as novas formas de comunicação e, consequentemente, as novas formas de poder, né? Amplificar essa voz que a academia tem e não deixa de ser um poder. A academia também é um poder, o judiciário também é um poder, o terceiro setor é um poder, o setor empresarial também tem o seu poder. E aí eu acho que entra nessa perspectiva de poderes sendo colocados dentro de um espaço digital. E quando a Paloma fala de economia da atenção, a gente pode ir até um pouco além, né? E falar de uma economia da persuasão. Porque às vezes as pessoas dizem por que eles querem chamar tanto a nossa atenção, fazendo cortes, ou com palavras-chave, ou com frases de impacto. Porque vai além, é para chamar a atenção para persuadir, mas persuadir para quê? Porque se hoje vocês forem pensar, quantas pessoas estariam interessadas em fazer um curso sobre proteção de dados, por exemplo? Um número reduzido, sempre foi assim. Mas quando se fala de um curso de comunicação persuasiva, dias atrás eu Mais estava bonito, né? ouvindo uma conversa de pessoas dizendo assim: teve uma aula inicial de um curso de comunicação persuasiva e tinha 7.000 pessoas assistindo. Aí eu falei assim, tá, mas então eu tenho que aprender a persuadir na comunicação, eu não preciso ter fundamentação? Não, tu não tens que ter um embasamento, uma fundamentação teórica. O importante hoje é saber, né? Importante não para nós da academia, mas para o Reverter o mercado. usuário em comprador. Exatamente, essa questão. Fazer o funil Eu de venda, né? comunico de uma forma que seja persuasiva,
E aí eu chamo a atenção dessas pessoas. Mas para mim, para nós que somos da academia, uma comunicação persuasiva sem fundamentação, gente, ela não se sustenta e ela tem um prazo limite, né? Então a gente viu isso muito bem esse ano aqui no Brasil, no período eleitoral. Eu vou até um limite com essa comunicação persuasiva. Mas se eu não tiver uma fundamentação, e é para isso que a academia existe, para que as pessoas leiam, pesquisem, debatam, para ter uma fundamentação teórica e normativa, para conseguir ter um embasamento, para quando se fala em ser pesquisador, ser acadêmico, ser professor. E aqui lembrando, tu lembras que eu estava na tua banca em 2020? Lembro. Ela foi minha avaliadora no doutorado. E desde então nós somos hermanitas parceiras, né? E agora é uma honra estar aqui. Deu certo, deu super match, certo. né? Deu match, deu certo aqui a nossa liga. Acho que, bom, aí agora a gente já vai começar para o pessoal que esteve lá em Recife, nós participamos do mesmo painel. O painel tinha 3 temas, né? O justiça digital, colonialidade do poder e vieses algorítmicos, esses vieses cognitivos. Eu acabei falando sobre a parte da colonialidade do poder e a Paloma ficou na parte já mais técnica ali dos vieses algorítmicos. Mas eu queria começar aqui falando hoje para vocês, porque eu sou muito teórica, né? E até brinco que eu sou muito teórica mesmo, eu sou muito pesada, assim, não é uma boa companhia, assim, tá? Eu acho que eu valorizo muito essa fundamentação teórica com um livro, na verdade, com um autor, vamos falar assim, com um autor, que é o Walter Benjamin, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O Walter Benjamin, ele me toca muito porque por um pequeno problema, na verdade, um grande problema, mas ele não conseguiu passar. Quando ele tentou passar na fronteira da França para a Espanha, ele não conseguiu passar e aí ele acabou tirando a própria vida. E eu acho que foi uma das piores coisas que nós tivemos durante a Segunda Guerra, junto com essa morte de milhões de judeus, por ele ser judeu, e no outro dia ele teria conseguido. Mas antes de falecer dessa forma trágica, né, de ver como o mundo estava caminhando, ele fez análises brilhantes e para sempre nós utilizaremos Walter Benjamin. E aí eu queria começar aqui. Eu não tenho aqui, né, como mostrar, mas se vocês depois procurarem, que ele faz uma análise do quadro do Paul Klee, aquele Ângelos Novos. O quadro, ele é como se um anjo estivesse absurdamente assustado, né? Apavorado, porque ele conta toda a história, ele faz uma análise que, como se tivesse um vento chegado nas asas desse anjo e ele queria se virar pro passado, mas esse vento fez com que ele ficasse por alguns instantes parado aqui, petrificado, e por isso que ele se apavora, olhando para o futuro. E quando ele olha para o futuro, o que apavora ele chama, o Walter Benjamin diz que é o progresso. Então, esse progresso que apavorou tanto esse Ângelos Novos, nesse quadro, e se vocês procurarem, realmente é um desenho estranho, assim, é uma figura estranha, porque é um anjo apavorado. Quando ele olha para o progresso, ele se assusta. E quando a gente olha para o progresso, nós também nos assustamos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E talvez naquela figura, nessa história, ele tenha olhado e tenha vislumbrado alguns acontecimentos que iriam se realizar. Algumas coisas que iriam acontecer. Hoje, quando a gente fala em progresso, claro que é um pouco assustador, porque a inteligência artificial vai tomar conta, porque apenas 3 profissões vão sobreviver, porque se tu quiseres permanecer no mercado de trabalho, tu vais ter que saber lidar com o IA, tu vais ter que lidar com o chat GPT, traz esse chat para a tua vida. Quer dizer, é muita informação, muita informação, gente. Mas antes de falar dessa parte excessiva de informação, quando a gente olha para o progresso, e aí, voltando aqui no anjo, ele queria olhar para o passado, porque o passado, na verdade, ele nunca termina, né? Ele nunca termina, ele permanece. O que determina o presente, o que determina o futuro, é o que aconteceu no passado. E aí, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, 50 anos atrás, lá na década de 70,
E aí a gente sempre, por isso que é bom ter fundamentação teórica, né? Esse pessoal que tem fundamentação teórica pode não ter milhões na conta. Professores de Harvard e de MIT certamente não têm milhões na conta. Mas eles pensaram lá na década de 70, o Arthur Miller e o Joseph Eisenbaum, um do direito e o outro da TI, eles pensaram o seguinte: estamos trabalhando com muitos dados, e sempre tem pessoas que são visionárias, que vislumbram coisas que para a maioria das pessoas passa despercebido. E os dois lá juntos nas pesquisas, trabalhando assim um projeto de um nos Estados Unidos não seria ministério, né? Do programa lá dentro do bem-estar, assim, como se fosse uma secretaria de bem-estar social, mais ou menos isso, mas acho que não seria o social. Algum projeto do governo americano relacionado ao bem-estar. E esses dois professores, então, que encabeçaram essa pesquisa, o que eles entenderam? Que o número naquela época de dados e de informações das pessoas já era bem grande. Então, se nós formos pensar a década de 70, sim, nós já tínhamos muitas informações. Não como nós temos hoje, mas naquela época nós já tínhamos muitas informações. E eles vislumbraram o seguinte: com essa chegada forte da tecnologia, que eles já tinham contato com o que iria acontecer com a internet, né? Para nós, ela se tornou algo conhecido na década de 90. Mas para quem estava nas universidades americanas, eles começaram a pensar: esses dados, essas informações das pessoas, elas serão utilizadas de que forma futuramente? Então, aqui é como se o anjo estivesse olhando para trás. Agora a gente volta na década de 70 e pensa: poxa, mas lá atrás, algumas pessoas já estavam preocupadas com isso. E na Europa, quando surge a OCDE, depois da Segunda Guerra Mundial, eles também estavam pensando nisso. Então, década de 60, a OCDE começa a se manifestar sobre o que nós faremos com todos esses dados a partir do momento que tanta tecnologia terá poder para coletar os dados e para tratar esses dados. Então, às vezes a gente pensa que é algo novo, que surge com o GDPR na União Europeia ou aqui no Brasil com a LGPD, mas não. A gente volta um pouco no tempo, nas décadas de 60 e 70, nós já tínhamos pessoas, pesquisadores, pensando exatamente nisso. O que nós vamos fazer com tantos dados de tantas pessoas, sendo que nós vamos ter cada vez mais tecnologias que trabalharão com esses dados e com essas informações? E o Bruno Bione, que é um dos maiores pesquisadores em privacidade e proteção de dados que nós temos no Brasil, ele traz uma expressão para um dos livros dele, que foi resultado da tese dele, que seriam essas práticas informacionais justas. Então, essas práticas informacionais justas, eles já estavam pensando isso lá na década de 70 nos Estados Unidos e na década de 60 na Europa. Elas só demoraram a chegar aqui para nós, elas chegaram um pouquinho tarde, na verdade, para o mundo inteiro, mas nós já tivemos, assim, antes de se assustar com esse progresso, a gente olha para trás e pensa: não, mas lá no passado, em um passado bem recente, nós já tínhamos pessoas pensando em práticas informacionais justas. E, além disso, ele fala desse nosso devido processo legal, o Bione, que nós poderíamos atualizar esse devido processo legal para um devido processo informacional. Então, a partir do momento que eu posso dizer que eu tenho direito a uma prática informacional justa, e eu tenho na União Europeia esse direito, eu tenho no Brasil que essas práticas informacionais sejam justas, eu posso dizer sim que, além de um direito a um devido processo legal, eu tenho direito a um devido processo informacional. Mas a grande questão é, na prática, aqui no dia a dia, como é que isso funciona. Aí, antes de passar para a Paloma, eu só queria dizer para vocês que eu estou morando em Manaus porque eu quis saber exatamente como é que funcionava isso. Então, eu trabalho numa equipe de LGPD, nós temos clientes da administração pública, vários grandes clientes da administração pública, e lá nesse escritório, nessa equipe, a gente chega nas pessoas, naquelas pessoas que trabalham com os nossos dados diariamente na administração pública,
E aí a gente se apavora, porque as pessoas não fazem ideia do que é LGPD, ou proteção de dados, ou privacidade, e sempre acham que vai ser alguma coisa relacionada a mais trabalho para mim. Pessoas que querem saber agora o que está acontecendo no meu trabalho, como se fosse, não, a gente quer saber como é que vocês, a atuação de vocês, as pessoas já pensam, querem se meter no meu trabalho, agora eu tenho que mostrar, dizer o que eu estou fazendo. E também continuam confundindo LGPD com LAI, sendo que a LAI é do ano de 2011. Então, a prática, gente, realmente é bem mais complicada, como em todos os ramos do direito, do que a teoria, que a gente trabalha muito. Mas é um processo, acho que quando a gente falava de 10 anos de adequação a essa lei, para que as pessoas possam entender, o CDC é da década de 90 e nós ainda não temos a proteção que nós gostaríamos que os consumidores tivessem. Mas, pelo menos, de uma forma ou de outra, nós temos aqui uma lei geral de proteção de dados e agora as pessoas já podem dizer, além de um devido processo legal, eu tenho direito a um devido processo informacional. Isso me remete a duas questões. Uma questão processual e uma questão de direito material. Quando a gente fala do devido processo legal, eu volto diretamente para a minha dissertação de mestrado, que foi para conversar um pouquinho, ou trabalhar um pouquinho um conceito de segurança jurídica processual dentro dos riscos da sociedade da informação. Né? Então, se a gente começa a pensar que eu preciso falar o que eu falo em estabilidade da demanda e previsibilidade do resultado, a partir daquela jurisprudência que é formada dentro daquele tribunal, eu preciso pensar aqui agora, com um tribunal ou com os tribunais, com o poder judiciário ou, quiçá, o sistema de justiça inteiro virtualizado, eu preciso atrelar uma igualdade aí, reconhecer que segurança jurídica processual agora necessariamente significa segurança da informação. Porque se eu tenho qualquer tipo de vazamento de dados dentro de um PJE, por exemplo, automaticamente eu não tenho mais a estabilidade da demanda, porque eu não sei mais reconhecer qual é o devido processo legal, se ele está sendo cumprido de verdade ou não. E automaticamente eu não tenho previsibilidade do resultado. Porque se aquela invasão ela não for reconhecida, um resultado pode ser alterado sem que ninguém perceba. Né? Como a gente já teve aí, se vocês fizerem, eu não vou ficar citando aqui não, porque senão vão dizer que eu sou contra o tribunal, tá? Mas se vocês fizerem uma busca voluntária, vocês vão ver que existem muitos casos de invasão aos sistemas do tribunal, exatamente para tentar testar, inclusive, a credibilidade também, mas também no sentido de alterar nessa questão que a gente chama de devido processo legal. Como é que funciona o procedimento? Como é que ele vai funcionar? E quais são as responsabilidades ou técnicas ou salvaguardas técnicos e humanos que estão sendo utilizadas para resguardar, inclusive, esse princípio da segurança jurídica, né? E como é que ele está sendo visualizado hoje em dia também pelo tribunal. E a gente sabe que o tribunal, eu falo assim, mas a gente sabe que o tribunal toma conta disso tudo, gente. É responsável, né? Obviamente. Mas eu falo porque eu tenho esse viés de tentar encontrar, na verdade, tentar encontrar não, de encontrar vulnerabilidades, botar o dedo na ferida e tentar resolver o problema. Eu tenho isso na minha personalidade, isso às vezes incomoda bastante e reflete direto na minha pesquisa. Né? Isso foi assim no mestrado, foi assim no doutorado e é assim também agora na vida como professora. E aí também remete isso, essa questão processual, mas me remete também questões específicas de interesse e direcionamento, inovação, criação. Porque quando a gente fala de um devido processo informacional, muitas vezes você até mencionou aqui que as pessoas às vezes não sabem o que aqui está acontecendo com os dados, né? E isso é a realidade de mais de 50% do nosso país, muito mais. Isso que a gente está tendo aqui é um privilégio, né? Somos pessoas privilegiadas que temos acesso a esse tipo de informação. Mas se a gente leva para o campo comunitário, digamos assim, né? Se a gente vai para a periferia, porque comunitário aqui também somos uma comunidade, mas se a gente vai para uma periferia, por exemplo, a gente tem pessoas que às vezes não têm acesso à internet, mas têm o celular da moda, porque é o mais caro, porque precisa estar dentro de um processo de aceitação social, que é um padrão que é estabelecido por quem eu não sei.
e, de repente, acessa um Wi-Fi público e você não sabe o que é que esse Wi-Fi público está consumindo ou está fazendo você consumir. E aí eu volto, a palavrinha é o interesse. Né? Então, quando você fala assim, o devido processo informacional, eu penso nos interesses que estão em jogo, seja do ponto de vista da infraestrutura da própria internet, sem questionar nada, viu, Percival? Mas seja do ponto de vista da infraestrutura da internet, os provedores que estão ali fornecendo, de fato, até as reguladoras que estão por trás daquilo ali, mas também outros setores, como o próprio governo em si, se vai ou não querer regulamentar uma coisa e em qual perspectiva, em quais reações, sobre quais diretrizes, mas também o interesse da academia, né? Até que ponto a academia vai querer trabalhar na pesquisa sobre esse ponto específico e como é que ela vai querer divulgar essa questão. Isso faz parte do devido processo informacional que o Bruno coloca muito quando ele traz da proteção de dados pessoais, que estamos muito acostumados a olhar para a legislação brasileira como mais uma legislação, mais um objeto, mais um obstáculo a ser ultrapassado para gerar inovação ou economia movimentar, na verdade, movimentar a economia no nosso país. Quando, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser visualizada como uma oportunidade. Uma oportunidade, seja do ponto de vista mercadológico, econômico, financeiro, de inovação, mas também uma oportunidade da gente exercer o que a gente conhece hoje por cidadania digital, né? Então, se a gente conhece, se a gente tem o devido processo informacional, se a gente, na verdade, conhece, tem acesso às regras que estão estipuladas no nosso país referente a tudo que transita, acontece dentro desse espaço ambiente digital, se a gente sabe como as coisas funcionam, e vejam só, eu não estou falando que a gente precisa ser programador, que a gente precisa entender tudo o que o pessoal que está fornecendo esse tipo de serviço para a gente fornece. Não estou falando isso, mas a gente entender que ao dar um dado pessoal, aquilo ali vai ser utilizado para X, Y, Z, vai poder ser compartilhado, vai poder ser deletado, enfim, dependendo da base legal que foi utilizada para coletar. Enfim, se a gente entender esse procedimento, a gente consegue transitar por todos os outros espaços. Mas aí vem o interesse. Quem é que tem o interesse de promover esse devido processo informacional e fazer com que a população esteja concretamente apta a vivenciar e experienciar todas as oportunidades que o meio ambiente digital pode oferecer. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente tem várias experiências, por exemplo, na África, que utiliza os recursos educacionais abertos para a diminuição do analfabetismo. Enquanto aqui no Brasil a gente está lutando ainda para falar dos direitos autorais, recursos fechados. Né? Não que eu seja contra, tá, gente? Eu tenho livros também, eu estou aí a favor dos recursos, dos direitos autorais, concordo. Mas eu também tenho vários outros materiais que são considerados recursos educacionais abertos, porque eu entendo que nesse meio a gente também precisa começar a compartilhar, porque o meu interesse, aí veja só, o meu interesse é fazer essa engrenagem girar de uma forma muito mais rápida, que tenha um impacto social muito mais direto e efetivo, do que necessariamente eu falar para a academia, pela academia e da academia. Eu preciso ir além. Eu acho que é por isso, inclusive, que eu estou num mestrado profissional e não num acadêmico. Eu tenho o peso da Tami também, mas eu prefiro muito mais a ação. Eu prefiro estar aí nas comunidades, nas escolas e por aí vai, enfiando o pé no chão, digamos assim, para fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que é por aí. Quando a gente fala do devido processo informacional, eu levo para esses dois lados, tanto o processual como a questão do material mesmo. Quais são os direitos materiais que estão envolvidos nesse processo e como é que a gente pode garanti-los, levando em consideração que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental. Né? Eu ia falar exatamente isso. Então deixa, vai. Mesmo sendo um direito fundamental, né? O último inciso do artigo 5º, desde 2022, proteção de dados como um direito fundamental. Voltando para esse período eleitoral aqui, para a gente começar a dar uma polemizada, analisando as resoluções do TSE, o que se percebe? E aí eu brinco, né? Tem que ter rolado um lobby muito grande e também, sei lá, né? Tem que ter rolado um lobby muito grande. Por quê? Que se permite o perfilamento, são lá nas resoluções,
eu posso perfilar, se permite o microdirecionamento e se permite o impulsionamento de propaganda política eleitoral paga. E a análise que eles fizeram aqui, que o que mais se utilizou no período eleitoral para propaganda eleitoral, para campanha, aqui para os políticos e políticas chegarem nos eleitores, foi exatamente essa parte de análise de dados. Mas por que eu uso tanto isso? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo atuando de uma forma reativa e positiva, quando se fala em IA generativa ou proteção de dados pessoais durante o período eleitoral, eles permitiram que eu pudesse perfilar, porque para o Estado sempre foi muito importante perfilar as pessoas. E sempre existiu o perfilamento. E para o mercado é lucrativo. Então, sempre existiu, porque para os estados é muito importante, é sinônimo de poder, saber com exatidão ou com quase total exatidão o que o meu povo está fazendo. Para o mercado é muito lucrativo. Então, eu perfilo, eu microdireciono e eu impulsiono. Quer dizer, é a melhor forma de fazer de propaganda. fazer campanha, se eu tiver dinheiro para fazer uma análise. Mas em que momento a gente vai lembrar que é um direito fundamental? É como se eu estivesse Quando a NPD comercializando. bater na porta, ou então o judiciário. É como se eu estivesse comercializando um direito fundamental a partir do momento que eu te digo que no período eleitoral eu posso perfilar, posso me microdirecionar e posso pagar. Aí eles falaram o seguinte: mas quem é que pode pagar pelo impulsionamento? Candidatos e partidos. Aí eu não posso pagar para influenciadores, mas voluntariamente os influenciadores podem falar bem ou mal de alguém. E faz um contrato de gaveta. Claro. Mas então isso é muito sério. Por quê? Porque eu estou deixando que um direito fundamental seja comercializado tranquilamente a partir do momento que eu permito esses posicionamentos. E isso passou um pouco batido, por quê? Porque as pessoas tiveram muito interesse em saber o que ia acontecer. Deepfakes se usou bem menos do que se pensava, porque, como diz o Diogo Reis, ele vai assistir aí, como diz o Diogo Reis, a maioria dos municípios do Brasil não tem muitos eleitores. Tanto que o número de segundo turno é 51 municípios. Então, as pessoas acabam se conhecendo nos municípios pequenos e a utilização de deepfakes, ela vem com muito mais força na eleição de 26, que eu estou mais distante dos candidatos do que agora, que eu conheço a candidata Paloma, então dificilmente eu vou acreditar em alguma coisa que ela fez. Se utilizou bem menos deepfakes do que pensávamos que fosse ser bem maior a utilização. Então, essa parte da IA generativa, quando se fala em deepfakes, eu acredito que ela será muito mais utilizada em 2026, que as pessoas não têm tanta proximidade dos candidatos. E a grande preocupação era essa, era saber se nós utilizaríamos IA generativa, deepfakes, a maculação do processo eleitoral, fake news e a utilização dos dados, que é a grande fonte de tudo isso, acabou que ficou em segundo plano. Por quê? Porque se permite, né, essa comercialização de um direito fundamental, essa utilização de um direito fundamental. E aí, a análise cadastral foi o aspecto mais utilizado aqui no Brasil para se fazer campanha durante essa propaganda eleitoral. E é apavorante pensar isso. É apavorante pensar isso. Sendo um direito fundamental, tudo isso que aconteceu, é bem apavorante, Paloma. Mas a gente precisa lembrar como é que a legislação em direito digital ela foi construída ou vem sendo construída dentro do território brasileiro. Né? A palavra interesse, ela impera em todas as legislações. Se a gente pensar, se a gente voltar, eu não vou nem voltar muito para não ficar pincelando muito as legislações, mas se a gente voltar lá para o Marco Civil da Internet, eu não sei se vocês lembram, mas foi uma disputa muito grande para a gente conseguir fazer a legislação entrar em vigor. Né? Então, teve uma briga política sobre aquilo ali, porque muita gente achava que não precisava, principalmente o setor empresarial. Mas o setor governamental recebia uma pressão muito grande, não só da população, mas também do terceiro setor,
levando em consideração que muitos direitos fundamentais estavam envolvidos no uso da internet, naquela virtualização. Então, foi necessário que, com o aumento do uso da internet, do uso dessas tecnologias, do ambiente digital, a gente começasse a pensar numa legislação que conseguisse trazer para dentro da esfera jurídica. E aí, quando eu falo esfera jurídica, eu falo muito porque eu penso assim, a gente vive numa sociedade. A sociedade é uma bolha aqui, tá? A gente vive numa bolha. Vamos pensar assim. Faz de conta que vocês estão vendo eu desenhando uma bolha aqui, tá? É uma bolha. Estamos aqui. Então, tudo o que acontece para essa sociedade, com essa sociedade, por essa sociedade, está aqui regulado dentro dessa bolha. O direito está dando conta, ou teoricamente está dando conta, ou tem algo a dizer sobre isso. Tudo que vem de novo vem tentando romper essa bolha. E aí o direito fica, peraí, vai para lá que a gente não está preparado com isso agora não, deixa aí, não entra. Só que chega uma hora que esse novo, ele vai romper. Ele vai romper, que aí é uma modificação de costume, é uma modificação de contexto, e aí o direito vai precisar dar conta disso. É onde cria a nova legislação da gente. E aí aconteceu isso com o Marco Civil da Internet. A gente precisou de uma legislação que tratasse, por exemplo, de questões como neutralidade da rede, como princípios de governança, como questões específicas de privacidade, de intimidade, e o Marco Civil trouxe isso para a gente. Tá? Trouxe essa questão para a gente. Na sequência, a gente viu um desenvolvimento muito rápido das tecnologias, um dos processadores, não só tecnologia, mas também desenvolvimento de aplicativos ou redes sociais, o surgimento das redes sociais, onde a gente teve um boom de dados pessoais disponibilizados gratuitamente na rede. E aí, o que fazer com isso se a gente não tem uma regulação? Se a gente não tem nada falando sobre isso. Ah, não, mas a gente tem a Constituição Federal que fala sobre questão de intimidade, privacidade, como direito fundamental. A gente tem o Código Civil que vai trazer responsabilidade civil. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que vai falar sobre questões específicas, né? Tem o Código de Defesa do Consumidor, porque a gente consegue atrelar isso a uma relação consumerista, ok. Mas a gente precisa de algo mais específico. Porque o Marco Civil da Internet também falou que a gente precisava procedimental. Eu precisava de algo mais específico. E aí, o que foi que veio para a gente? A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela veio de uma noite para outra, de um dia para o outro? Não. Ela veio com anos de debate. E só, de fato, foi um debate mais acelerado porque teve aquela história do Facebook versus Cambridge Analytica. Quando estourou. Quando estourou questões específicas do Facebook, aí a gente começou a ser cobrado aqui. Mas começou a ser cobrado aqui pela população que começou a visualizar um pouco mais. O terceiro setor começou a cair em cima, porque começou a perceber, não, né? Enfatizou a violação de direitos fundamentais. Mas também porque o governo começou a perceber que, para o Brasil estar presente em determinados blocos econômicos, digamos assim, ele precisaria de uma legislação voltada à proteção de dados, porque esse era o movimento do mundo. É acordo bilateral e por aí vai. Para eu entrar na OCDE, eu precisaria disso, né? Para eu, não só disso, mas isso era uma coisa. Além disso, eu precisava de uma autoridade fiscalizadora que, de fato, não fosse atrelada ao governo, fosse autônoma. E aí era uma discussão quando chegou a NPD e foi atrelada automaticamente à presidência da República. E você faz, como assim? Né? Como assim? Como é que o movimento de proteção de dados pede uma autonomia de um órgão fiscalizatório e ele está atrelado à presidência da República, que nessa época, não estou tomando partido nenhum, tá, gente? Estou fazendo uma análise fática, que nesta época está restringindo liberdades e direitos de muitas pessoas em relação, inclusive, ao uso da internet. Apesar de aceitar, inclusive, de verificar que teve muito incentivo à pesquisa nessa época aí de tecnologia. Então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, saiu. Por quê? Por causa dos interesses e dos poderes que estavam em volta para aquilo dali sair. E aí, Tami, quando você coloca isso, eu acho interessante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como o Marco Civil da Internet, assim como o Marco Regulatório, o Marco Legal da Inteligência Artificial, que está sendo feito agora, a gente
algumas pessoas, né, têm a inocência de que é uma legislação que vai ser unicamente benéfica à população, que vai fazer com que o judiciário tenha agora um suporte para poder fundamentar a sua decisão, levando em consideração um direito fundamental que foi violado. Quando, na verdade, a gente esquece que todo esse processo legislativo envolve interesse. E aí a LGPD também envolveu isso, obviamente. Então, quando a gente olha para a LGPD, ela não traz só o que todo mundo costumava dizer, que, ai, meu Deus, a legislação ela traz um empoderamento dos usuários, dos dados, dos titulares de dados. Isso é um argumento óbvio, ótimo, maravilhoso. Mas a gente também precisa lembrar que ela traça diretrizes e parâmetros para as empresas que vão coletar esses dados pessoais, e esses parâmetros foram ditados e discutidos por essas empresas. Entende? Então, existe um interesse aí no meio em que a legislação ela não é tão boazinha assim só para a população. Ela existe cheia de brechas, inclusive, como, por exemplo, a base legal do legítimo interesse, para que as empresas possam fazer uma coleta de dados sensíveis, por exemplo, sem justificar, entre aspas, sem eu precisar solicitar o consentimento, que apesar, na minha aplicabilidade profissional, e aí você deve ter também, não sei qual é a tua perspectiva nesse sentido, o consentimento é uma base legal, na verdade, é a última base legal que eu, empresarialmente falando, vou pensar em utilizar, né? Eu não quero. Por que eu não quero? Porque se eu utilizo a base do consentimento, eu vou estar dando para o usuário, para o titularidade, toda a forma de poder, eu vou empoderá-lo. Eu vou dar o lado da legislação que é contra a parte empresarial. Então, a gente precisa pensar nesse jogo, né? E aí entra também o marco legal da inteligência artificial, que aí eu já boto aqui na roda a questão dos dados e vieses, se você quiser falar também alguma coisa Bom, nesse sentido. a gente vai fazer. Tá, Estamos segundo entrando bloco. em viés. Estamos entrando em vieses. E aí, gente, quando a Paloma fala aqui da parte dos interesses, eu estava conversando aqui com um colega que recentemente nós tivemos as indicações e as premiações dos Nobéis, né? E eu sou muito fã do Acemoglu e do Robinson. Eles fazem parte da minha vida já faz mais de 10 anos, né? Lá em 2012. E agora o Acemoglu, o Robinson e o Johnson venceram. Foram laureados com o Nobel de Economia do ano de 2024. E esse último livro, que é do Acemoglu e do Johnson, eles falam o seguinte: quando que a tecnologia veio para a política? Porque tem que ter um divisor de águas, tem que ter um momento que a gente pense assim: a internet surgiu, sim, com essa proposta militar. A internet, logo depois do ataque da Baía dos Porcos, um ano depois, vem a ARPANET, em 62, nos Estados Unidos. Década de 90, se separa, se torna militar, comercial. Mas em que momento que a internet se tornou política? Em que momento que a política veio para a tecnologia, ou que a tecnologia veio para a política? Com o caso Snowden, em 2013. Então, nós já temos 11 anos que nós trabalhamos com uma tecnologia e que essa tecnologia ela tem um cunho político muito grande, em que as discussões se tornaram muito maiores. Por quê? Porque logo depois de 11 de setembro, o que aconteceu? As pessoas consentiram com aquele poder americano, dizendo que nós poderíamos abrir mão da nossa privacidade em nome da segurança, porque ninguém queria que um atentado terrorista acontecesse. Então, por muito tempo, nós pensamos, ok, a privacidade pode ficar em segundo plano, desde que eu me mantenha seguro. Então, a vigilância tomou conta do mundo, essas empresas foram crescendo, o poder estatal foi crescendo. Desculpa, spoiler. O poder estatal foi crescendo no mundo todo, né, nesse aspecto específico da vigilância. Quando nós tivemos o caso Snowden, bom, aí as pessoas começaram a pensar: será que eu abri mão da minha privacidade para minha segurança? Ou eu também abri mão da minha privacidade para que os estados e as empresas me vigiassem? Esse poder de vigilância é enorme, e ele sempre foi muito grande no aspecto estatal, na parte estatal, e ele é muito grande com essas empresas de tecnologia. Então, nós somos vigiados pelos estados e somos vigiados pelas grandes empresas de tecnologia.
E quando o Snowden apresenta para o mundo essa perspectiva, as pessoas começam a se questionar realmente o que é que está acontecendo. E a partir disso, que a tecnologia ela se torna, a utilização da internet se torna muito política e ela abre um espaço para os debates políticos. Então, eu quero falar aqui nesse segundo bloco aqui, né, já que a gente não tem intervalo, mas a gente continua fazendo essa comunicação. Quando se fala, pegando o gancho aqui que a Paloma começou, quando se fala em regulação de redes sociais ou regulamentação de redes sociais. Eu vou em muitos eventos e sempre ouço algumas pessoas, e talvez aí concordem ou não, as pessoas dizem o seguinte, terminam suas falas dizendo, gente, com tudo isso que eu expus para vocês, com todos esses acontecimentos, o que se conclui é que as redes sociais devem ser reguladas. Aqui no Brasil a gente sabe que tem uma distinção, ou regulamentadas. Mas daí o que acontece? Aqui no Brasil, gente, nós vivemos um momento que é bem delicado politicamente. Nós temos uma divisão da população, que as pessoas não querem que a gente use isso, né? Mas tem sim uma divisão política da população. Essa polarização, ela toma conta do Brasil, mas não é só do Brasil, de vários países do mundo, mas aqui ela é bem acentuada. Então, aqui no Brasil, quando se fala para a população, e aqui entra o poder das multidões, que eu trabalhei na minha fala quinta-feira, e as pessoas elas se sentem amedrontadas porque o Estado quer regular ou o Estado quer regulamentar as redes sociais. Então, a percepção que as pessoas têm, e isso foi um jogo de poder muito forte, é que chegou nelas essa mensagem, né? Essa mensagem muito forte. Se vocês permitirem que as redes sociais passem por uma regulação estatal, uma regulamentação estatal, vocês perderão direitos, especialmente a liberdade de expressão que por tanto tempo seres humanos lutaram para conquistar. A imagem que se tem quando se fala para a população é que se o Estado quer regular as redes sociais, o Estado tem um pensamento autoritário. E eu não posso permitir que o Estado tenha, não um Estado democrático de direito, ele não pode ter um pensamento autoritário. Então, de um lado, eu tenho essa necessidade de uma regulação, de uma regulamentação das redes sociais, se é que eu tenho, porque algumas pessoas podem dizer que não, que está tudo bem, né? Eu acho que a indústria da desinformação ela é muito grande, ela é muito rica. E do outro lado, eu tenho toda uma manipulação que foi feita pelas próprias redes sociais, de pessoas que têm um alcance muito grande, uma popularidade muito grande, uma credibilidade muito grande com essa população usuária de redes sociais, dizendo, se vocês permitirem que o Estado mexa nas redes sociais, vocês perderão espaço nesse direito chamado liberdade de expressão. Cuidado que esse Estado tem esse governo tem um pensamento autoritário. Então, essa legislação não vai passar, meus amados. Não façam palestras assim. Não digam ao final, e tem que regular ou regulamentar. Não. Fundamentação teórica aqui. Prestem atenção, conversem com as pessoas. Não vai passar nenhuma legislação, porque a imagem que se tem é que esse governo, ele quer tirar um espaço que eu tenho, que eu conquistei nas redes sociais. Ele quer me tirar a liberdade de expressão. As pessoas normalmente, elas têm um medo do Estado. Só que o Estado tem muito medo das redes sociais. Óbvio, todos os estados, não apenas o Brasil. Os governos temem as redes sociais, porque a gente sabe o poder que isso tem, que são milhões de pessoas conectadas. Mas aqui no Brasil, exatamente um governo com baixa popularidade, essa imagem que a grande maioria das pessoas tem, que esse governo quer ter um pensamento autoritário e por isso ele quer me tirar a liberdade de expressão, vocês podem tentar dezenas de vezes, até 31 de dezembro de 2026, que não vai passar uma legislação sobre o tema. O poder das multidões falará mais alto e não será possível. Não vão conseguir.
Eu acho bem interessante isso que você traz, Sami. A gente tem tempo, é só para eu entender aqui, porque se deixar a gente vai falando aqui. Né? Dá para conversar bastante. A água seria legal, água. Eu acho interessante quando você traz assim. Tá bom, eu acho que eu fecho com isso aqui, dá para fechar. Eu acho interessante demais também quando você traz essa questão do poder das multidões, porque a gente sabe que. Obrigada, Fabrícia. A gente sabe que existe. Eu volto de novo ao interesse, né? Porque isso é a palavra que move o mundo, né? É, existe uma coisa, outra palavrinha que está atrelada ao interesse, que é o design, tá? O desenho das coisas. Eu não sei quantas pessoas daqui da plateia têm filhos ou não, e quantas pessoas têm filhos que estão assistindo a gente ou que vão assistir a gente, né? Mas lá em casa, eu tenho dois, né? E lá em casa, quando eles eram pequenininhos, a gente tinha que ter um desenho para poder agilizar a vida da pessoa para sair de casa mais rápido, né? Então você tem que estabelecer alguns procedimentos que a gente pode chamar assim de aperfeiçoamento, utilização de design para trabalhar esse procedimento, que era mais ou menos assim: você tem um guarda-roupa cheio de roupa, certo? Mas você não vai deixar uma criança, tipo, de 6 anos, escolher dentro daquela. Pelo menos lá em casa não rolava isso, tá? Aí, cada casa tem sua regra, né? Lá em casa não rolava. Então, o que é que eu fazia? Bom, a gente vai para tal canto, então eu vou botar 3 opções aqui, porque a gente precisa promover a autonomia também da criança. Então, eu boto essas 3 opções aqui em cima da cama e digo: querida, meu amorzinho, escolha aqui a roupa que você vai, tá dentro dessas 3. E ela se empodera no sentido de: vou escolher uma dessas 3 porque é uma dessas 3 que eu tenho para escolher, e esquece, inclusive, aquele universo do guarda-roupa. E eu trouxe isso aqui para vocês, na verdade, como uma analogia, uma metáfora, ou seja lá o quê, porque é exatamente o que acontece com a gente quando a gente está utilizando o universo digital, quando a gente utiliza a internet em qualquer aplicação que seja oferecida para a gente. Então, quando você fala esse poder das multidões e que não vai sair uma legislação e que existe todo um poder por trás, existe por causa do design que é utilizado para que isso não aconteça. Um design da plataforma, um design do procedimento lobista, digamos assim, um design de como acontecem as negociações, de como acontecem. Acabou? É um design também, isso é um design também. Né? Um design de como acontece todo esse procedimento lobista. E eu vou utilizar a palavra lobista mesmo, porque é isso que acontece no mundo inteiro. Para que os direitos sejam atendidos ou não, né? Sejam obedecidos ou não, violados ou não. Então, o judiciário ele tem um interesse, ele tem um design no seu funcionamento, assim como a gente tem um design pessoal. Então, a empresa ela utiliza esse design baseado no interesse que ela tem. Qual é o interesse que ela tem? Lucro. Então, se eu tenho o interesse do lucro, eu vou utilizar todas as técnicas possíveis e imagináveis para eu captar cada vez mais dados. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que a indústria da desinformação, é porque eu anotei um monte de coisa aqui, viu, gente? A indústria da desinformação, ela é excelente para que eu obtenha lucro. Então, se ela é excelente para eu obter lucro, eu vou trabalhar numa perspectiva de que talvez o melhor design para eu trabalhar no Brasil, talvez, tá? Isso aqui não é minha opinião, eu estou dando uma ideia, seja da autorregulação. Eu, enquanto empresa, vou definir quais são os parâmetros que eu quero para aquela sociedade em que eu vou atuar. Então, é por isso, por exemplo, que o Elon Musk desobedeceu a uma ordem judicial, é por isso que o Facebook, por exemplo, tem aquele tribunal, entre aspas, bem muita aspas aí, que é o Oversight Board. Eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês acessarem lá a página do Oversight Board, você, inclusive, questiona a legitimidade daquilo ali e o quanto aquilo dali fala para a sociedade. Porque se ele coloca que coloca que é um tribunal neutro, porque não é composto por pessoas que são funcionários do Facebook, mas sim pesquisadores que atuam na área de tecnologia de diversos outros países e que estão ali à disposição para entender se aquela decisão do Facebook foi coerente ou não, de retirar ou não um conteúdo. Gente, isso é papel do Poder Judiciário. Se for provocado. Entende? E aí, quando você faz isso, você mostra, você
passa uma mensagem, aquele design de comunicação, o devido processo informacional, ele é quebrado com mais uma violação. E aquele design que foi utilizado para informar, para comunicar o poder do Facebook, por exemplo, é dizer, ó, como a gente é bonzinho. A gente está aqui mostrando a vocês que a gente criou um tribunal para decidir se a gente está certo ou se está errado. E se eles disserem que a gente está errado, a gente volta atrás. A gente bota de novo o conteúdo na plataforma porque a gente cumpre o que a gente está dizendo. E nada mais é do que uma prestação de contas à sociedade para manter uma pacificação social. Uma pacificação de narrativas. É o design que é utilizado pela empresa, inclusive de tentar impor uma regulação. Se eu coloco um tribunal, eu estou estabelecendo regras, estou estabelecendo como, internacionalmente, aquilo precisa ser visto, precisa ser regrado, digamos assim. E, quiçá, ser utilizado como modelo para outros países, para outras empresas, né? Então, a gente tem o Oversight Board e a gente tem a utilização de todas as outras empresas de tecnologia com inserção direta na internet que trabalham com essa perspectiva de autorregulação, querem trabalhar com a perspectiva de autorregulação para fazer com que eles obtenham uma inserção mercadológica cada vez maior, o lucro cada vez maior. Então, para que eu vou querer uma regulação estatal que vai definir, para além dos meus interesses, o interesse também da população, o interesse também do terceiro setor, o interesse da sociedade, da academia, ou seja, uma questão multissetorial? Não vai. Cada um vai defender seu interesse. Né? Então, por isso que o X briga, por isso que a gente vai ver que muitos são contra. Ninguém quer um Xandão na cola, obviamente. Né? Então, acho que o jogo que a gente tem aí são essas duas palavrinhas de interesse e design. E aí, só para finalizar e pincelar de fato, porque aí a gente está finalizando, é que, para além dessa questão do design, veja como uma coisa é muito bem desenhada, né? Estruturada. 2023, janeiro de 2023, a gente teve a instituição da Política Nacional da Educação Digital, com 4 eixos, trabalhando inclusão digital, educação digital escolar, capacitação das pessoas em idade ativa e a questão de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia. Por que eu estou trazendo isso aqui para o jogo? Porque quando a gente fala de direcionamento de discurso, de fake news, de desinformação, de viés algorítmico, de tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente fala de um despreparo populacional para estar presente no meio digital. Acho que a gente falou isso logo no começo, né? E aí, a gente tem uma iniciativa que é uma política pública regulatória ou constitutiva que vai dizer assim, ó, as diretrizes para o Brasil, porque a gente está entendendo que precisa, é essa daqui, de educação digital. Se eu levo para a empresa uma proposta de educação digital, ela vai olhar para mim e vai rir. Porque ela vai dizer que não precisa de educação digital para os seus funcionários, para os seus, na verdade, não vai precisar. Mas se eu chego com a narrativa de que a gente vai precisar, dentro de um projeto de compliance daquela empresa, fazer uma conscientização e um treinamento da equipe para diminuir ou mitigar, na verdade, os riscos e danos e fazer com que a empresa gaste menos, aí ele aceita, que nada mais é do que educação digital. Porque a gente volta para a perspectiva de que eu preciso educar digitalmente do ponto de vista de uso técnico, reflexivo e crítico da tecnologia para que a gente possa ter uma redução de tudo isso, de todo o dano que a gente vê que acontece. Por exemplo, que aconteceu, e aí eu vou trazer um exemplo do TJPE, que foi na época da pandemia, o lockdown, em todo mundo, obviamente, teve que se trancar lá naquela época, e os servidores foram para as suas casas. Mas o judiciário pode parar, gente? Não, o judiciário não pode parar. Vocês não estão permitidos, tá? A gente não vai deixar vocês pararem. Vocês vão para casa, vocês vão continuar trabalhando. Eu continuei trabalhando como professora, por que vocês no judiciário não vão continuar? Né? A justiça não para. Tinha, inclusive, uma faculdade lá em Recife que dizia faculdade X não para. Né? O slogan era esse, você falou, eu lembrei. E aí, qual é a questão que eu trago aqui para vocês? Foi para casa, o servidor foi para casa, a estrutura ou a infraestrutura de acesso à internet para acessar o sistema do tribunal, para fazer o tribunal, o Poder Judiciário continuar rodando, era a mesma do que ele utilizava dentro do prédio do tribunal? Não, não era. E o que aconteceu? Invadiram a rede, por óbvio. Né? Ninguém pensou nisso, não é possível. Não é possível. E aí, de onde é que vem?
vem também, para além de uma perspectiva da educação digital, de você não usar a mesma senha. Aí coisas básicas, né? De não usar a mesma senha para todas as contas, de você usar um firewall bom, usar um... Enfim, 300 coisas específicas de segurança digital que eu não vou ficar colocando aqui, que não foi pensado, ou na verdade, como foi muito de supetão, ninguém se ligou que aquilo seria uma quebra de credibilidade, inclusive do próprio Poder Judiciário, né? Do que foi feito ali. Então, a gente parou por alguns dias, mas depois retomou com tudo certinho e deu tudo certo. Então, eu deixo aqui para vocês a combinação para vocês pensarem dessas palavrinhas: design e interesse. Eu acho que eu norteia muito essa conversa aqui da gente. Obrigada. Interesse aqui também, vou fazer a parte da minha saideira, né? Porque não é sempre que eu venho a João Pessoa a convite, gente. Não, se eu tivesse, de repente, uma paisagem não bonita assim, eu até poderia ficar mais tempo aqui com vocês, né? Mas a rua me chama, né? A rua me chama. Para falar desse interesse da desinformação. Que a indústria da desinformação, ela é muito grande. A gente nem não tem noção do tamanho, da lucratividade da indústria da desinformação. E eles estão em todos os países do mundo, porque é muito lucrativo desinformar as pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, como eu estava citando aqui anteriormente, eu consigo manipular pelas redes sociais. As pessoas se apavoram, não querem ouvir falar. Ai, do congressista que falar em mexer nas redes sociais. Não dá ibope. Ao contrário, as pessoas serão escrachadas na própria internet. Por quê? Porque parece que ela quer me tirar um direito que há muito tempo eu tentei conquistar. E para ser bem pesada mesmo, Paloma, vamos puxar mais um autor aqui, que é magnífico, tá, gente? Deve ser muito chato mesmo, né? Ficar... Eu acho incrível, Por isso eu tenho que, uma né, admiração, a eu não gente- consigo trazer. Veja, eu gente conheço todos, fica mas eu não falando consigo assim, trazer na "Ah, fala. Não, é porque como eles estão escrevendo, né? É um momento especial para uma prof, assim. O pessoal está escrevendo, então eu vou me indicar um livro. Que é aquele Franco Berardi, tá? Que ele fala asfixia. O Franco Berardi, um gênio, e chamo ele de Bifo, tá? Ele é italiano. Ele escreveu um livro Asfixia em 2 partes. E ainda na segunda parte, ela é de 2018. E ele sempre vai ter alguém, né, com uma mente mais brilhante para pensar as coisas pra gente. Ele disse o seguinte: é muita informação diariamente, tá? É muita desinformação diariamente, e isso faz com que as pessoas elas se sintam asfixiadas. E a gente sente isso. Então, por que as pessoas ficam doentes? Por que nós nunca tivemos um número tão grande de pessoas e de jovens, adolescentes, crianças com depressão? As pessoas têm crise de pânico, crise de ansiedade, porque é uma enxurrada de informação diariamente, constantemente na vida das pessoas. A partir do momento que eu estiver conectada, eu estarei recebendo informação e desinformação e eu não consigo mais saber o que é verdade e o que é mentira. Então, quando as pessoas recebem uma enxurrada de informação ou de desinformação, elas se sentem asfixiadas. E quando elas se sentem asfixiadas, nada positivo é produzido dessa sensação de asfixia. As pessoas têm uma animosidade maior, por isso que nós temos a internet como um ambiente muito precário de solidariedade, né? Tem até aquela hashtag mais amor e menos drama, porque é verdade, as pessoas têm uma tendência à agressividade quando se sentem asfixiadas. Então eu vou dar lucro não apenas para as redes sociais, mas um lucro muito grande para a indústria farmacêutica, porque nós nunca tivemos uma geração de pessoas tão doentes. Aquela comparação, só eu que não sou feliz, né? Claro, hoje, perdão a todo mundo, mas eu estou em João Pessoa e as outras pessoas já vou postar várias fotos, né? Muito feliz. Amanhã eu vou passar o dia no aeroporto e ninguém vai saber, mas hoje eu vou encher de posts. Aí as pessoas pensam assim, é uma indústria muito lucrativa, mas ela é poderosa e ela tem interesse em tudo isso. Eu vou manter as pessoas dessa forma. E quando ano passado se falou daquela legislação que ela ficou com um tema pejorativo, que era a PL das fake news. Aí o pessoal também não sabia nem muito bem o que era. O Google vai lá e coloca assim, cuidado, nananana, né? Olha que vão mexer na liberdade de expressão de vocês. E aí, rapidamente,
a informação que chegou foi a seguinte: peraí, como é que uma empresa privada não pode questionar um projeto de lei no Brasil? E eles já explicaram rapidinho que sim, que uma empresa privada tem todo o direito de criticar um projeto de lei no Brasil. Só que as pessoas compraram essa ideia, porque ela é vendida de uma forma muito melhor do que o outro lado quer vender, a parte de que seria interessante até para o futuro das pessoas, para o desenvolvimento. Isso que a gente fala tanto de o cérebro no mundo digital, né, que é outro livro perfeito, que as pessoas já não conseguem fazer uma leitura profunda. Leitura profunda, ela é uma parte inerente do desenvolvimento do ser humano. Se vocês não fizerem leitura profunda, vai atrapalhar o desenvolvimento de vocês como ser humano. Mas ninguém quer ouvir isso. Aí o pessoal fala, não estou interessado em saber disso, eu só quero ser contra o PL das fake news. E ainda eu tive uma movimentação, percebam, uma empresa privada americana mexendo aqui, ó, manipulando o pensamento das pessoas para aprovação ou não de um PL. Quer dizer, não vão fazer isso em outros lugares, mas aqui no Brasil eles fazem. Por quê? Porque a maioria da população está convencida de que este governo não quer atuar positivamente quando se fala em liberdade de expressão das pessoas. Então, aqui, eu acho que a gente traz coisas muito negativas, talvez, né? Esses dias eu falei disso, eu só trouxe coisas ruins. Mas é verdade, né? O anjo apavorado com aquele progresso, né? Querendo olhar para trás, pensando em tudo que aconteceu e apavorado com aquele progresso. Mas realmente, esse progresso dessa forma que está colocado, ele é questionável. Mas assim, eu nunca vou desistir da luta, resistiremos eternamente. Agora vamos dar uma caminhadinha nessa rua maravilhosa aqui, esquecer de todos os problemas e ainda não. E agradeço por enquanto. Gente, uma salva de palmas para as professoras, por favor. Né? Isso foi assim um pouquinho de nada do que elas apresentaram lá no Públios, mas dá para perceber a profundidade, e eu digo mais que profundidade, é a utilidade dessas informações, né? Elas são realmente utilizáveis, não só do ponto de vista acadêmico, mas no nosso dia a dia mesmo. E as falas, as duas falas, me remeteram o tempo todo à captura da liberdade cognitiva, né? Então, isso parece ser um propósito, né? Essa manipulação de massas através de captura da liberdade cognitiva pelos meios digitais, os algoritmos e tudo isso mediado pelos interesses, né? Gente, eu vou abrir a palavra agora para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, claro, claro. Olá, eu vou já começar aqui. Meu nome é Renata Câmara, sou aluna do Minter, né? E também, claro, membro do Poder Judiciário. Sou juíza aqui, nessa linda cidade de João Pessoa. Durante toda a fala, nós ouvimos por diversas vezes a palavra interesse, né? E falamos também sobre desinformação. E a nossa preocupação com o grande potencial dessa desinformação. Como a gente falou em eleições, eu gostaria de ouvir um pouco a opinião das professoras em relação não a fake news, mas a o que se chamou de fake nudes ou deep nudes nessa campanha eleitoral. Foi com muita tristeza que eu vi a notícia de que algumas candidatas tinham sido vítimas não de fake news, mas de fake nudes, né? Então, é um tema que eu acho que está extremamente relacionado e interrelacionado com direito, com cidadania digital, com direito das mulheres, direito das minorias,
não é? Com poder, acesso ao poder, né? No caso, inclusive, acesso ao poder político. Então, como é um tema polêmico, que no nosso podcast a gente poderia até chamar de zona cinzenta, né? Eu gostaria de trazer a essa conversa esse tema do deep nude ou de fake nudes para candidatas. Essa questão se a gente voltar um pouquinho no tempo e falar da porn revenge, né? Esse crime que surge nos Estados Unidos, agora já desde 2018 tipificado no nosso Código Penal, lá no 218C, que a vingança pornográfica é um crime que atinge mulheres. Porque pode ser que um homem seja exposto, mas eu nunca vi um homem perder espaço na comunidade, na sociedade ou na política por estar envolvido em alguma coisa relacionada a sexualidade. Agora, quando a gente fala em mulher, essa vingança pornográfica ela já é uma barbaridade, né? Um crime horrível contra as mulheres. E quando se chega no período eleitoral, ela se transforma nessa fake nude, que é uma grande violência política de gênero. Então, se eu quiser atingir uma mulher, eu coloco ela em uma situação em que a sociedade, de uma forma hipócrita, finge não aceitar. Porque isso a gente estava falando também quinta-feira, que de repente o brasileiro se tornou um conservador nos costumes. Quando eu ouço as pessoas falando isso, eu realmente não gosto de me indispor, né? Claro, não com todo mundo, às vezes eu me disponho, né? Mas com todo mundo não. Mas eu tenho vontade de perguntar assim, só um pouquinho, só um pouquinho. O que é ser conservador? Lá nos Estados Unidos, é claro. Se tu disseres, eu sou conservador, eles vão te dizer, então me diz o que tu queres conservar. Agora, se tu quiseres ser conservador nos costumes, me diz o que é ser conservador e o que é ser conservador nos costumes. Mas mesmo sem saber, a maioria agora aqui no Brasil diz que é conservador nos costumes, né? E aí, quando se tem uma mulher exposta, as pessoas tiram, criticam, ela perde a confiança das pessoas. É muito difícil, assim como na vingança pornográfica, é muito difícil retornar à situação anterior de credibilidade e confiança. Só que a IA generativa, ou até, vocês lembram aquela época daquele candidato que era chamado de calcinha justa lá de São Paulo, que hoje praticamente não existe na política, voltou para o mercado. Eu acho que ele sempre foi bom no mercado mesmo, não na política. Já tinham feito um vídeo, tal. Mas ali ele acabou ganhando a eleição. E se fosse uma mulher, né? E se fosse. Até porque os homens vão dizer maravilha, olha aí, companheiro. Que lindo, nossa. Exatamente, o cara é muito bom. Aí, quando é para uma mulher, acaba com a carreira política dela. Não, ninguém vai dizer, nossa, mas eu não quero uma pessoa assim, porque eu e minha família somos uma família tradicional, né? Sendo que sai pesquisa que a maioria dos lares brasileiros é comandada por uma mulher, mas a minha família é uma família tradicional nos costumes, nós nunca votaríamos para uma pessoa assim. Então, excelente tua pergunta, e a tecnologia, ela já permite. Por isso que essa resolução do TSE bateu muito nessa questão de deepfakes, muito preocupada com essa possibilidade de colocar candidatos e candidatas em situações que não existiam, sejam elas positivas ou não. Agora, quando se fala em fake nudes, em deep fake nudes, aí, gente, é uma situação extremamente complicada. E quem trabalha com direito eleitoral digital já está pensando na eleição de 2026, porque aí sim nós teremos muitas situações relacionadas à violência política de gênero nessas situações de sexualidade que o brasileiro simplesmente não perdoa, porque o brasileiro cada vez mais é conservador nos costumes. Engraçado o país do carnaval, né? O país do futebol, do carnaval, do jeitinho, agora é conservador nos costumes, mas tudo bem. Então tá, né? Então tá bom. Então tá. Eu acho que eu volto mais uma vez para o desenho, né? O que é que a gente tem de desenho de sociedade? E aí isso reflete diretamente no desenho das estruturas dos aplicativos, dos algoritmos e por aí vai que a gente utiliza na internet. Então, se a gente pensa em vieses, por exemplo, a gente está pensando também de uma estruturação de um desenho que é feito a partir de uma estrutura. Eu vou usar a palavra machista porque eu acho que a gente precisa falar bastante essa palavra.
né? A gente vive num mundo deles e para eles e por eles, onde a gente precisa agora modificar. Exatamente como o Tami colocou, né? Se é um deepfake nude de um homem, ele não sofre tanto assim na política. Ele não é, ele tem um retorno, ele volta, ele ganha, né? Porque ele está lá sendo lembrado diretamente. Mas quando é uma mulher, a gente é retirada. E isso é reflexo nada a ver, nada mais do que o desenho estrutural que a gente tem. Há um machismo estrutural que é constante e que reflete diretamente no que a gente constrói também no ambiente digital. Retroalimenta, porque é uma simbiose, né, Eduardo? É uma simbiose entre físico e virtual. Os dois são tão reais quanto o outro. E aí eles se misturam ao ponto da gente sim poder dizer que é um reflexo. Então, tudo que eu construo aqui, fisicamente falando, eu também vou construir lá dentro no ambiente digital. Por isso que a gente hoje já fala, quando fala em viés e quando fala em construção de aplicação e por aí vai, a gente solicita que pelo menos você tenha uma diversidade na composição da sua equipe e a diversidade também na questão do treinamento daqueles algoritmos, né? Como é que você vai, dependendo da IA que você está falando, enfim, porque tem uma diversidade. Mas que você tenha, assim, uma diversidade para você entender quais são as representatividades daquela sociedade. Então, eu acredito muito que a educação digital trabalha nisso diretamente. Você falou em cidadania digital, eu acho que trabalha nisso diretamente, porque se eu tenho uma sociedade educada, ela passa a questionar por que eu vou fazer esse deepfake nude, se é ético, se é antiético, se está dentro dos valores democráticos do direito ou não, se vai violar ou não algum tipo de direito fundamental. E até que ponto a gente vai fazer isso, obedecer isso como um funcionário de uma empresa que está mandando você fazer. Porque isso ainda tem uma questão, né? A nova geração ela já entra agora com uma outra perspectiva. Eu vou trabalhar dentro do meu horário certinho de trabalho, de preferência remoto, e que esteja atrelado aos meus valores. Entra isso. Então, quais são os valores que a gente está depositando para que isso aí diminua? Mas é exatamente como o Tami colocou. Professora, a gente se sente que ainda bem que essas coisas passam muito rápido nesse século, né? Porque a gente sente assim que está bastante antigo, né? Quando a professora, por exemplo, falou do Bruno, que foi estagiário da gente, tá? Falou do Diego, também estagiário. E aí, o Doneda, que estava conosco, e aí o Stefano Rodetá, que é o mestre Doneda e todos nós, né? Que dizia que o direito pode salvar o mundo, né? Assim, naquela perspectiva, assim, como dois italianos que eu tenho escutado ultimamente, né? O Ferrajoli também, Ferrajoli disse que pensa na Constituição Universal e tal. Agora, quando ele passa para a realidade concreta, a gente acredita, acha que é o seguinte, que essas questões, né, professor, elas estão, a base de toda é a questão de você primeiro misturar as coisas, né? A sociedade propositalmente mistura as coisas, simplificam, né? Para além dos 144 caracteres, eu digo que eu estou sentindo saudade do tempo que se tinha 140, as pessoas liam 144 caracteres, né? Estou sentindo saudade do tempo que o vilão era o Zuckerberg querendo botar o Facebook.org, né? E aí, assim, a maldade ela existe além do digital. Essa questão essa questão do machismo e principalmente essa agressão, por exemplo. A pior coisa que eu vi pública nos últimos tempos foi aquela história do tanque de gasolina com a foto da Dilma. Aquilo lá é uma coisa assim extremamente agressiva e as pessoas não se indignaram com isso, né? E evoluiu. Quando acontece um negócio desse, de violência política de gênero na internet, as pessoas também costumam também a fazer de forma a normalizar a questão, porque você só não normaliza quando você se torna mais pesado nas suas próprias palavras de que você precisa ter um fundamento teórico. Então, essa falta de fundamento, onde é que nós vamos conseguir esse fundamento quando nós mesmos, e a gente está falando aqui de direito e tecnologia, essa própria associação de direito e tecnologia, até para se facilitar esse rápido, tem muita gente que acaba ficando na superfície. Às vezes eu brinco com o próprio Diogo, que eu digo que ele é um coach, né? Que às vezes ele vai fazendo as coisas, precisa às vezes aprofundar mais algumas coisas, porque como a pessoa tem facilidade de comunicação, passa a dizer que algumas coisas são fáceis, mas não são.
Então, qual é a solução para que... Não é a solução, qual é o encaminhamento que a gente pode ter no sentido de aprofundar mais, ou seja, de sair da superfície, sair dessa questão do mergulho raso e achar que isso é conhecimento, ou eu não diria que as pessoas precisam dar conselho de regulamento, não aprendam antes, você só regulamenta, você só fala daquilo que você entende. Então tem muita gente que não entende, mas se insere no discurso até pela necessidade e fica dizendo isso. Isso não é o fato de dizer que é regulamento ou não, é o fato de dizer o que é regulamento ou o que não é regulamento sem entender do que está falando. Eu acho que isso é um problema muito sério. Acho que o Brasil ele se digitalizou rapidamente, assim como aconteceu com a grande maioria dos países do mundo, mas esse processo de inclusão à escolaridade, ele ainda não aconteceu no Brasil, porque o sistema é muito excludente. E aqui no Brasil, nós temos a maioria da população que não frequenta escolas, ou quando frequenta, não são boas escolas, não tem uma estrutura, os professores não recebem uma capacitação adequada. Só que agora a gente vive uma realidade que é digitalizada. Então, as pessoas estão no digital, trabalhando 90% do tempo com informações e nem 10% com conhecimento, que tem essa pequena distinção, né? Tanto que as pessoas dizem sociedade da informação e não sociedade do conhecimento, porque se fosse do conhecimento, nós estaríamos em uma situação bem melhor. Aí fica com essa questão de informação, uma sociedade digitalizada, mas não preparada para ter uma atuação tão forte na internet, especialmente nas redes sociais. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, especificamente no nosso caso, com essa falta de estrutura que nós temos, seja humana, seja física, quando a gente fala da estrutura das escolas, é que a maioria da população nunca foi ao teatro e nunca foi, por exemplo, ao museu, em que a nossa gurizada, como a gente diz do Sul, tem uma grande dificuldade nas exatas, mas também não gosta de literatura portuguesa, história e geografia. Eu não sei nem dizer uma disciplina que a gurizada tem apreço atualmente, faz com que as pessoas se tornem vulneráveis para essa indústria da informação / desinformação de uma maneira muito forte. Por que a aceitação na Europa da imposição das big techs, ela é bem diferente do Brasil? Porque na Europa, de uma forma ou de outra, esse Estado, ele incluiu mais pessoas. É uma população mais letrada, mais preparada para o digital. Essas coisas que eles fazem em países como o Brasil, ir lá e falar, cuidado com a aprovação desse PL, eles jamais fariam isso na Alemanha ou no Japão. Por quê? Porque tem uma população melhor preparada para receber e porque tem instituições mais fortes também. Seja no executivo, legislativo, judiciário, uma sociedade melhor preparada para receber. Então, para mim, é um sistema que sempre foi muito excludente da educação, desse acesso a uma educação de qualidade. E nós chegamos em 2024 com a maioria da população tendo acesso à internet, tendo acesso às redes sociais. E aí eu não consigo saber o que é informação, o que é desinformação, compartilho, e na maioria das vezes as pessoas não compartilham por má fé. Na maioria, porque o usuário, por si só, ele é vulnerável, ele é ingênuo, ele não tem uma capacitação necessária para estar atuando da forma que se atua nas redes sociais brasileiras. Então, eu não sei se nós vamos conseguir pensar em uma melhora disso tudo enquanto nós não trabalharmos com educação e com educação digital. Mas a gente não trabalhou nem bem com educação. E quando a gente vai nas escolas, né, Paloma? É um projeto, né? Vamos lá. Falta de tudo, né? Eu já entrei em escolas de referência maravilhosas em que você vê um espaço basicamente como esse que a gente está aqui, escola pública,
mas também já entrei em escolas públicas que você não tem a maioria, na verdade, a metade das carteiras estão quebradas, o quadro está quebrado, rachado no meio, a janela está quebrada, não tem ar-condicionado, o elevador, ó, o ventilador está daquele jeito, né, caindo assim de lado, e a professora tem que dar conta de estudantes que, inclusive, só foram para lá porque precisam merendar, precisam comer, precisam lanchar, né? Então, todas as minhas ações também que eu faço de voluntariado na rede pública da região metropolitana do Recife, ela tem que acontecer logo depois da merenda, logo depois do lanche, do intervalo, porque antes eu não consigo fazer nada, porque ninguém tá afim de nada. O pessoal foi lá para comer, na verdade, né? E aí você tem Exatamente. E aí você tem um professor, uma equipe técnica, digamos assim, educacional, que não consegue lidar com aquilo ali porque o buraco é muito mais embaixo. Então, eu costumo dizer que é um projeto de desqualificação da sociedade. Se eu não tenho, enquanto governo, interesse em, de fato, capacitar e qualificar a minha sociedade para que eu chegue nesse nível que você está colocando, que é o nível europeu, que eu também tenho as minhas dúvidas, tá? Em relação a esse nível, esse nivelamento. Mas se eu não tenho essa meta, esse foco, e, de fato, um empenho que me leve, um interesse que me leve a isso, e olhar como um projeto a longo prazo, porque não é curto prazo, educação não é. Educação é vacina, né? Educação não é um remédio de dor de cabeça que você vai tomar aqui para depois descobrir o que é que você tem. É uma prevenção. Então, é um projeto muito maior. Então, se eu não tenho isso atrelado a qualquer partido político que vá acessar o campo de poder, o local de poder, do ponto de vista de que vai mudar a gestão e ainda assim a gente vai continuar com esse projeto porque ele é benéfico para a sociedade, então eu não tenho nada. O que eu tenho são projetos de desinformação proposital para que eu possa me manter no poder colocando exatamente o que eu quero. Entendeu? E utilizando a internet como um veículo facilitador de disseminação desse tipo de interesse do meu projeto. Acho que é isso. Boa tarde, parabéns pela palestra, professoras. Na fala de doutora Paloma, não é isso? Paloma, né? Falando sobre legítimo interesse, surgiu um insight aqui, eu escrevi uma pergunta para não esquecer. Qual a opinião da professora sobre a questão de ser a base legal o consentimento para a coleta de dados sensíveis utilizados por clínica médica de exames, uma vez que o consentimento é precário? Também pode responder essa, que você trabalha diretamente com LGPD, né? Teu nome, desculpa? Juliana Cabral. Juliana. Posso chamar Juliana? Claro. Pronto. Juliana, o que acontece? Quando a gente vai falar de dados sensíveis, necessariamente, ao meu ver, eu preciso ter o consentimento. E aí eu preciso trabalhar em como é que esse consentimento vai ser livre, expresso e manifesto, como a legislação pede pra gente. O que é que a gente encontra dentro da área médica, digamos assim, ou da área de saúde, mais especificamente? A gente encontra uma infraestrutura ainda tradicional, né? Chegando, por exemplo, resistente, né? Uma área médica resistente, inclusive com a legislação de que você precisa armazenar aqueles dados por pelo menos 30 ou são 50 anos, não lembro agora, por uma questão realmente, como é um diagnóstico médico, eu preciso de uma longevidade desses dados, uma gestão de saúde pública. Então, se eu preciso gerir uma saúde pública, mesmo que eu seja um serviço privado, eu preciso pensar que eu também preciso aprender a gerenciar o risco de coletar esse dado pessoal. E aí, quando a gente fala de utilizar o consentimento como uma base legal prioritária ou necessária, ou, no meu ver, única e exclusiva para um dado sensível, é porque a gente está falando de vidas de pessoas. Eu não tenho como atrelar isso a outra questão. E aí, o que acontece? Quando eu entendo que é uma pessoa que envolve direitos da personalidade, que envolvem questões muito específicas, aí eu volto para a minha função social enquanto empresa. Porque toda empresa precisa lembrar que dentro da nossa legislação ela precisa exercer uma função social. E aí essa função social ela vai ser exercida a partir da preservação, da segurança, da Transparência. prevenção, transparência, aqueles princípios todos que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados, levando em consideração que é um dado biométrico, né? Geralmente é um dado biométrico, um dado sensível, então tá lá, eu preciso resguardar. Por que eu não sou a favor do legítimo interesse nesse caso? Exatamente por ser uma questão do direito da personalidade, tá? Um direito personalíssimo, digamos assim. E aí eu vou trabalhar mas
por ser a base legal do consentimento, eu vou estar dando a ele o poder de manipular o meu banco de dados. Não necessariamente. Não necessariamente, porque o interesse desse titular de dados pessoal que foi lá no teu laboratório fazer aquele exame, por exemplo, também é manter aquele dado pessoal por um bom tempo, porque ele também está gerenciando a saúde dele. Ela é pública, mas ela, do ponto de vista, ela é pessoal também, né? E eu preciso aprender a gerenciar isso, tá? Eu não sei se eu respondi, mas... Sim, sim, perfeitamente. Obrigada. Só para finalizar, né? O colega citou ali o Rodotá, ele sempre dizia que nós somos os nossos próprios dados, né? Nós somos as nossas informações. E quando se fala em dados sensíveis, quando se coleta dados sensíveis pela biometria, é o teu corpo que abre uma porta, é o teu corpo que abre uma cancela, que abre uma janela, o teu corpo é a senha, mas e utilizado na maioria das vezes de forma contrária ao que diz a legislação. E quando se fala em saúde, quando as pessoas vão fazer uma consulta ou fazer um exame, de imediato as clínicas dizem, né? Nós já estamos adequados, não precisa né? Só falar assim, não, eu trabalho com LGPD. Ah, mas a gente já está 100% adequado. No papel. Por quê? Porque não estão tratando nem dados pessoais, nem dados pessoais sensíveis de maneira sensível, que é a forma que se exige. Então, o que se percebe é que se utiliza um legítimo interesse, e aí a alegação é para coibir fraudes e para a tua segurança. Essas são as opções que eles nos dão. E quando se fala em consentimento, as pessoas se tornam bem vulneráveis quando estão doentes. Então, é fácil conseguir o consentimento das pessoas se, em troca, vocês oferecerão o exame que a pessoa está precisando ou aquela consulta que a pessoa está precisando. Ninguém para pensar muito bem, porque não tem informação, porque não é um assunto de utilidade pública entender que imagina quando as pessoas entenderem que é o teu corpo que abre uma porta, gente, isso é muito sério e essa informação está rodando o mundo, quer dizer, as pessoas só vão se dar conta quando coisas ruins acontecerem, porque aquele dado foi utilizado por outra pessoa, por um governo, por uma empresa, a quilômetros de distância, e aí, opa, mas quer dizer que estão abrindo portas com a minha biometria, com o meu dedo lá na China. Sim, como é que eu faço para reverter essa situação? Não tenho o que fazer. Não tenho, porque você consentiu, quer dizer, é muito sério isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tiago Sternardi, sou aluno também do Minter. Quero parabenizar pelo painel, pela condução do Eduardo nesse projeto. Minha pergunta, a professora já puxou para a Paloma. Eu sou professor também da Universidade Federal da Paraíba e fiz um projeto de extensão sobre educação digital no curso de Ciências Contábeis. Só para curiosidade, foi um projeto para a universidade inteira e eu não tive nenhum inscrito nesse projeto, para você ver também a questão do interesse do alunado, e eu tive que... Esse é o desafio do professor, é você cair em campo quando você não tem essa divulgação ou esse interesse, então a gente cai em campo e a gente assume A vida da gente é frente. difícil. É nossa vida, né? E esse é o desafio. Eu ia perguntar, mas a professora já tinha puxado quanto à questão da escola pública de receber a questão do projeto de educação digital. É um desafio imenso lá. A senhora já falou a questão deles comerem e sem comer, sem alimentação, de prestar atenção naquilo que eles vão naquele conhecimento que eles vão ter. E em relação a outros projetos que já estão na escola pública e a privada, a gente vê quanto a distância tem de muita coisa, né? E quando a gente vai, né, para a escola pública, também o interesse do alunado, a questão dos próprios professores incentivar, do diretor da escola também incentivar o projeto quando a gente vai. E outra que eu vou perguntar para você, Paloma, é a questão de tornar isso realmente uma política pública e não uma política de partido. Isso também é um desafio quando a gente vai atrás de investimento e dessas coisas, né, correr atrás para isso, nesses projetos, e separar essas duas coisas, né? Eu acho que é muito difícil isso também de demonstrar, né, para as pessoas que isso é uma política pública e não uma política partidária, né, para continuar projetos como esse da educação digital, que é a base, né, para o conhecimento dos alunos. Obrigado.
Nada, obrigada a você. Ela sempre vai ser partidária, tá? Porque vai atender ao interesse daquele partido se colocar como ativo naquela. Não, então, mas sempre vai ter, o que estiver, sempre vai chegar e dizer, estamos trabalhando nesse assunto, nessa pauta, porque isso é uma prioridade para a sociedade. Então, sempre vai ser. Sempre, para capturar, exatamente. Aí, sendo bem prática, por causa do tempo, inclusive, que eu tô vendo, daqui a pouco a gente chega no pôr do sol. Minha hora é maravilhosa. É. Amo, lindo, né, pôr do sol. Não, tá não. Vai, eu vou terminar. Vê. É assim. Para o teu projeto dar certo, você vai ter que necessariamente se vincular não a um partido, tá? Não é isso. Mas você vai ter que levar em consideração levar em consideração aí no teu argumento que existe hoje uma política nacional da educação digital que precisa ser cumprida, seja do ponto de vista governamental, seja do ponto de vista empresarial, acadêmico, terceiro setor, o que for. Ela precisa ser efetivada. Do ponto de vista de governo, a gente tem milhares de outros trabalhos e planos e ações que estão acontecendo hoje em dia. O principal deles do governo hoje é o Escola Conectada, que está tentando fazer, eu digo tentando porque é sempre tentando, né? Tentando fazer com que as escolas estejam conectadas até 2027 ou é 30, não lembro agora exatamente qual é o ano. Mas não só a conexão, como também a capacitação dos professores e dos estudantes. É o que a gente chama hoje, inclusive tem tido muito debate nos eventos do NIC.br, que é a questão da conectividade significativa, que é não só uma infraestrutura de qualidade, mas também o uso de qualidade a partir de uma reflexão crítica do saber utilizar aquilo ali. E aí é onde entra a educação digital. Então, você pode utilizar esses argumentos para entrar em qualquer escola. Né? Por quê? Porque elas estão loucas, morrendo de vontade em fazer uma propaganda, uma publicidade, um marketing, ou seja lá o que for, para demonstrar que estão, assim como um partido político, se engajando nessa perspectiva. E não necessariamente porque gostam e sabem que isso faz bem para a comunidade. Sabe? Mas porque elas precisam botar no slogan que existe uma preocupação da escola numa educação digital de qualidade, com reflexão crítica para esse meio ambiente que a gente vive hoje. Tá? Então, acho que é isso. E parceria, meu amigo, parceria. Ninguém faz nada sozinho, principalmente professor, viu? Ninguém faz nada sozinho, tá? Estamos aí para isso. A sensação que a gente tem é que os deuses desceram do Olimpo e tá todo mundo aqui e o Olimpo ficou sozinho, né? Tá tudo funcionando de uma forma que não tem ninguém. A sensação que passa é que é um desgoverno, né? Uma desregulação, porque o mercado é quem regula e o interesse do mercado é o lucro, né? É tornar aquilo vantajoso. Aí a minha inquietude é: será que a academia tá com um designer pronto? Tem um design pronto para esse modelo de sociedade que o mercado está transformando? E eu digo mais: as instituições, o design que está hoje posto das instituições, eles cabem dentro dessa sociedade que o mercado está criando, não é mais personificada, né? Ela está se transformando de uma forma que eu acredito que ninguém tem como prever o que é que está realmente vindo por aí. Então, assim, esse é o desafio, né? Será que a gente também não tem que mudar alguma coisa em relação até às próprias instituições para elas caberem dentro dessa sociedade que está se transformando? Olha, gente, eu particularmente acho que não, que a maioria das universidades do mundo não está preparada. A academia como um todo, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não está preparada para receber pessoas que pensam dessa forma diferente, mas aqui não é um diferente no pejorativo, mas que querem conteúdos prontos, que querem aulas rápidas, que não conseguem prestar atenção em mais do que 10 linhas, que querem que o professor faça dancinhas, que seja instagramável, que venda, que seja um coach, frases prontas, palavras de impacto. Quer dizer, é estranho nós termos que ceder tanto assim ao poder do mercado. Então, hoje o nosso espaço é um espaço muito mais de resistência, até um pouco romântico dizer isso, mas eu sou bem romântica mesmo, sentimental, como naquele filme Casablanca.
Aí o pessoal fala assim, mas resistir é uma forma de. Eu acho que é uma forma de nos mantermos resistindo e trabalhando com realmente as pessoas que têm interesse ou que querem se integrar a esse mundo, né? Porque desta forma que nós recebemos os alunos e as alunas que recém saíram do ensino médio para chegar na graduação, eu confesso a vocês que é extremamente difícil. Não tem mais uma proximidade. Parece que nós estamos falando línguas diferentes. Parece que nós estamos em uma torre de Babel. E o professor aqui no Brasil sempre foi uma figura que levou a culpa, né? Não tem, assim, é aquela coisa assim, os alunos gostam de ir à escola, mas não gostam de estudar. Isso acontece no mundo todo, né? E agora essa má vontade para a educação, que acho que só para finalizar também, o mercado vendeu a seguinte ideia para as pessoas: eu não preciso estudar para me dar bem. Eu não preciso fazer faculdade para me dar bem. Eu posso fazer isso de uma forma bem mais rápida. Eu vou te ensinar a ler 200 páginas em um dia. Não precisa mais de uma. Eu vou te ensinar a ler rapidamente. Quer dizer, o mercado quer competir com a educação e as pessoas estão comprando muito mais essa mentalidade mercadológica do que acadêmica, porque realmente parece que ela é mais fácil, né? Mas eu acho que ela é tipo, como se fosse um. Exatamente, mas não vejo muito futuro nisso, não, gente. Só complementar bem rapidinho, Eduardo, uma questão, eu concordo demais com o Tami, mas eu acho que existe uma coisa que a gente não vinha observando durante esse período, desde que o mundo é mundo, na forma como a gente, como é que eu posso dizer, exerce ou faz o processo de ensino e aprendizagem, tá? E por que que eu falo processo de ensino e aprendizagem? Porque ele não é só um processo de ensino. Eu preciso pensar, enquanto professora, que existe um aluno que está aprendendo. E cada estudante, que nem aluno, que eu odeio essa palavra, mas cada estudante que chega na minha sala de aula, ele tem uma forma de aprendizagem completamente diferente do outro. Então, veja, isso aqui que a gente está fazendo foi uma aula. E acho que vocês prestaram muito mais atenção nesse formato de aula do que se eu sozinha estivesse em pé falando com um quadro branco ou a professora Tami estivesse em pé sozinha falando com um quadro branco. Então, quando a gente começa a perceber, a sociedade começa a perceber que existem diversas formas de aprendizagem, que a pedagogia já apontava isso lá atrás, há muito tempo, que o nosso saudoso Paulo Freire já falava sobre a questão dos contextos, da autonomia, de fazer. Exatamente, o contexto, que é exatamente a inserção da realidade, Jana, ele traz para a gente a perspectiva de que eu preciso utilizar diversas metodologias dentro de uma mesma aula. Eu preciso combinar, inclusive, o que a gente chama hoje, e aí o mercado se aproveita disso, das metodologias ágeis, ativas, ou seja lá o que for. Por quê? Porque agora vai vender. Porque se eu tenho uma parte da população que não consegue mais prestar atenção por causa do uso exacerbado, eu culpo mesmo, tá? Do uso exacerbado das tecnologias, daqueles aplicativos que estão ali o tempo todo sendo programados e desenhados para esse vício, para provocar esse vício e essa alienação mental na população. Eu tenho também um lado do mercado que vai investir em metodologias ativas e promover plataformas. Nada contra as plataformas, inclusive vou abrir meu cursinho lá. Mas em plataformas que promovem metodologias ativas sem um aprofundamento. E aí é onde está o problema. Porque a gente precisa atrelar as diversas formas de aprendizagem, mas também ao aprofundamento. Eu não tenho como falar ou fechar um negócio só naquela parte da venda, do lucro e depois dane-se o meu cliente se eu não tenho um aprofundamento. A gente volta ao que a gente estava falando, que você inclusive falou no começo, que é exatamente esse ponto. Eu preciso juntar as duas coisas. E aí é difícil. É difícil porque é o capitalismo, né, meu amigo? Que a gente vai lutar eternamente, porque isso aqui não vai mudar. De jeito nenhum. Então, aí cabe sim ao professor e às instituições que não estão preparadas começar a oferecer mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado acadêmico, doutorado profissional, para tentar entender e alcançar todos os interesses de cada integrante da sociedade.
Qual é o modelo que você, enquanto ser humano, aprende? Como é que você percebe a sua atuação dentro da sociedade? Você vai trabalhar num ponto de vista muito mais profundo e pesado, como a professora Tami se colocou aqui, ou você, mesmo sabendo de todo esse peso e tendo esse peso interno, você vai simplesmente metralhar e falar num ponto de vista mais prático, como eu fiz aqui? É diferente. São duas pessoas que têm a mesma carga cognitiva, digamos assim, de peso, de leitura e por aí vai, mas com percepções e atuação diferenciada. E que se colocando, como vocês viram aqui, a gente se preenche, a gente se complementa. Então, se a gente leva isso para uma sala de aula e para uma estrutura acadêmica e educacional, a gente consegue um match perfeito. Agora, lembrando que cada um tem uma forma de aprender. E aí, mais um desafio para o professor dentro de sala de aula, né? De ser aí um multi, sei lá o quê. Paulo Freire, quando os americanos descobriram ele, eles ficaram apavorados que o governo brasileiro não tinha, não só utilizado, não tinha dado uma condição de vida para ele, que ele pudesse viver maravilhosamente bem até os finais dos dias. Esse cara é um gênio. Nos Estados Unidos, eles fazem isso com as pessoas, né? E aqui no Brasil, ontem me passa no meu Insta uma mensagem assim, sei lá. O que Paulo Freire fez pela educação brasileira? Nada. Aprenda num curso de verão e vocês saberão que, gente, mudou tudo, quer dizer, porque alguém pensou. Então tá tudo errado, gente. Não respeitar Paulo Freire acho que é o principal sintoma da nossa decadência. Terminamos. Gente, eu quero primeiramente agradecer às professoras, claro, a disponibilidade de vir, aceitar o convite, perder o pôr do sol, inclusive. Mas eu também quero agradecer a vocês, né? A presença de vocês, porque assim, não teria sentido sem essa galera resistente também, né? Que está aqui procurando aprofundamento, não está ali só no como é que chama? O feed, passando feed, isso, passando a timeline. Então, parabenizar a todos nós, né? Agradecer mais uma vez às professoras, se quiserem mais uma palavrinha, mas palmas, por favor. E eu quero convidar para um bate-papo agora, ali comendo um bolinho, tomando um café, tá bom, gente? Valeu a todos, muito obrigado.